Hello, galera, sejam bem-vindos para mais um dia de aula. Eu sou o professor Carlos, professor deste canal. Galera, hoje nós iremos estudar sobre o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, os artigos 1º até o 6º, o artigo 15 até o 18 e o artigo 60 ao 69. Então, se o vídeo foi importante para você, não deixe de se inscrever no nosso canal e deixe aquele super joinha, ok? Vai ser um vídeo rápido, só leitura, sem enrolação. Sem mais delongas, vamos à nossa aula de hoje. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Artigo 2º. Considera-se criança para o efeito desta lei a pessoa até 12 anos de idade incompleto e adolescente aquelas entre 12 anos e 18 anos de idade. As bancas adoram cobrar este artigo 2º, ok? Porque eles aí vão trocar criança até 12 anos de idade completos, e não é. A pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente, geralmente eles colocam 18 anos de idade incompleto, e não é. Adolescente entre 12 e 18 anos de idade, você tem que entender que adolescente é aquelas entre 12 e 18 anos de idade, ok? Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade, ou seja, tem os casos específicos, ok? Casos expressos em lei, aonde o adolescente ele vai se estender, certo, até 21 anos de idade, ok? Isso em alguns casos, ok, galera? Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo à proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhes, por meio ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta lei aplica-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem, ok? Este artigo ele foi incluído, pela Lei 13.257 em 2016. E o artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Este artigo aqui também é muito cobrado em concurso público, porque aqui ele pode trocar uma palavrinha, que não está neste artigo. Então é bom vocês decorarem, aprenderem, para não errar na hora da prova. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstância, precedência de atendimento nos serviços públicos e de relevância pública, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Parágrafo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. E o artigo 6º, na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum
os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Ok? Finalizamos aqui, né, o artigo 1º até o artigo 6º, ok? Agora nós iremos ler do artigo 15 ao artigo 18. Então, dos direitos à liberdade ao respeito à dignidade, né? Estes artigos 15 até o 18 irá falar sobre isso, ok? Do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade da criança e também do adolescente. No artigo 15, a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoa humana, como pessoas humanas, em processo de desenvolvimento como sujeito de direitos civis, humanos e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. Artigo 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Quais são os aspectos que compreendem, né, a questão do direito à liberdade às crianças e aos adolescentes? Primeiro, ir e vir e estar nos locadouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. 2. Opinião e expressão. Isso é uma garantia também da criança. Crença e culto religioso, também é uma garantia, um aspecto. Brincar, praticar esportes e divertir-se. Tá? Esses são aspectos de direitos também à liberdade da criança. Participar da vida familiar ou comunitária sem discriminação. Participar da vida política na forma da lei. Buscar refúgio, auxílio e orientação. Ok? Vamos para o artigo 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais. Artigo 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvos de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Artigo 18. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados, sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como forma de correção, disciplina, educação, qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Né? Este artigo ele foi incluído pela Lei 13.010 de 2014, ok? Parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-se, né, a Lei 13.010 de 2014, beleza? 1. Artigo físico. Ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente, que consiste em sofrimento físico ou lesão. 2. Tratamento cruel ou degradante. Conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança e ao adolescente que humilhe ou ameace gravemente ou ridicularize. Artigo 18b. Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e de adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los, que utilizarem castigos físicos ou tratamento cruel ou degradante como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso. Tá? Este artigo 18b ele foi incluído pela Lei 13.010 também de 2014. Quais são as penas ou as sanções aplicadas no artigo 18b? Primeiro, encaminhamento a programas oficial ou comunitário de proteção à família. 2. Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico.
Primeiro, encaminhamento a programas oficial ou comunitário de proteção à família. Segundo, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. Terceiro, encaminhamento a cursos ou programas de orientação. Quarto, obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado. Quinto, advertência. E sexto, garantia de tratamento de saúde especializado à vítima. Ok? E temos também o parágrafo único. As medidas previstas neste artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar. Ok? Será aplicado pelo Ministério Público? Não. Será aplicado pelo Conselho Tutelar, sem prejuízo de outras providências legais. Então, galera, esta foi a leitura do artigo 15 ao artigo 18. Ok? Agora nós iremos ler do artigo 60 ao artigo 69. Que vai falar sobre o direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Artigo 60. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Ok? E aí você pode observar na Constituição Federal. Artigo 61. A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo do disposto nesta lei. E artigo 62. Considera a aprendizagem e formação técnica profissional ministrada segundo as diretrizes e base da legislação de educação em vigor. Ok? Artigo 63, importantíssimo. A formação técnica profissional obedecerá aos seguintes princípios. Primeiro, garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. Ok? Então, para que o adolescente, principalmente, exerça uma profissão, se profissionalize ou tenha um curso técnico, primeiramente tem que obedecer os seguintes princípios. Primeiro, garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. Segundo, atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente. Terceiro, horário especial para o exercício das atividades. E o artigo 64. Ao adolescente até 14 anos de idade é assegurado bolsa de aprendizagem. Beleza? Artigo 65. Ao adolescente aprendiz maior de 14 anos, são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. Artigo 66. Ao adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho protegido. Artigo 67. Ao adolescente empregado, aprendiz em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado trabalho. Primeiro, trabalho noturno, realizado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Terceiro, realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. Quarto, realizado em horários e locais que não permitam a frequência escolar. Ok? Artigo 68. O programa social que tenha por base o trabalho educativo, sobre responsabilidade de entidade governamental ou não governamental sem fins lucrativos, deverá assegurar ao adolescente que dele participe condições de capacitação para o exercício de atividade regular remunerada. Parágrafo 1º. Estende-se por trabalho educativo a atividade laboral em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre os aspectos produtivos. Segundo, a remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a participação na venda dos produtos de seu trabalho não desfigura o caráter educativo. Artigo 69. O adolescente tem direito à profissionalização. O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observados os seguintes aspectos, entre outros. Primeiro, respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Segundo, capacitação profissional adequada ao trabalho, ao mercado de trabalho.
Muito bem, galera. Esta foi a leitura do artigo 1º ao 69 do ECA. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não deixe de deixar aquele joinha. Inscreva-se no nosso canal se você não está inscrito. Não esqueça que nós temos atividades sobre este assunto, ok? É só acessar o vídeo. O card está logo acima. Até a próxima aula. Tchau, tchau.